Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pronea. Hoje nós vamos ter uma videoaula de ciências, onde vamos iniciar a segunda unidade, com o seguinte assunto: estudando os seres vivos, animais invertebrados 1. Bom, peguem o módulo 2 e vamos mergulhar no mundo dos seres vivos. Bom, como eu posso dizer que um ser é vivo? Com exceção dos vírus, todos os seres possuem células, tá? Deixa eu pegar aqui um marcadorzinho de texto para facilitar a nossa vida e vocês entenderem melhor, tá certo? Olha só, com exceção dos vírus, todos os seres vivos possuem o quê? Procélulas. O que são células? Células nada mais é do que a unidade constituinte das estruturas funcionais de um organismo. Professora, eu não entendi. Olha só, para você estar vivo, você precisa estar sendo constituído de células. Essas células vai manter você vivo. Existem células sanguíneas, existem células epiteliais, existem vários tipos de células para que você tenha vida. E essa célula é o quê, Pro? Eu coloquei uma definiçãozinha aqui. É a menor parte da forma definida. Constitui um ser vivo dotada de capacidade de quê? De autoduplicação. Ou seja, ela pode se dividir sozinha, ela pode se reproduzir sozinha. Todo ser vivo possui células. E essas células é que mantêm a unidade de vida. O ser humano, os animais, os vegetais, os fungos, as bactérias, todos eles possuem vida. E eles possuem o quê? Células. Exceto o quê? Os vírus. E o que acontece, com o vírus? Se ele não possui célula, por que ele está vivo? Porque o vírus, ele é um ser, um organismo, que ele é chamado de parasita obrigatório. Ele precisa de uma célula de um ser vivo para parasitar e pegar a célula para se manter vivo. É por isso que os vírus, eles atacam as pessoas. Eles vão o quê? Eles vão ser transmitidos, eles vão invadir o corpo. Que corpo é esse do hospedeiro? Ele vai estar dentro de um hospedeiro, seja homem ou animal, nesse caso da pandemia mesmo, coronavírus. O vírus vai entrar dentro do corpo. Quem é o hospedeiro do vírus, do Covid-19? É o homem. Quem é o hospedeiro definitivo é o homem. Se o homem vai morrer, antes do homem morrer, ele faz o quê? Ele transmite esses vírus para outras pessoas. Esse vírus do coronavírus é um vírus que parece com a gripe, que vai sendo transmitido através de espirro, de contato, tá certo? Só que é um vírus mais agressivo do que a gripe. A gripe tem cura, você fica bom. E o Covid nem sempre a pessoa fica boa, né? Mas vamos lá. Bom, o ser vivo, ele possui uma composição química. Como assim, Pro? Dentro do seu organismo, você tem substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. O que é isso, Prozinha? Simplesmente, as substâncias inorgânicas que estão dentro do seu corpo são água e sais minerais. E as substâncias orgânicas são o quê, Pro? Carboidratos, lipídios, proteínas. E como é que eu adquiro isso na minha vida? Através dos alimentos. Toda vez que você come um pedaço de pão, você está adquirindo o quê? Carboidratos. Como a margarina ou a manteiga, lipídios, queijo, lipídios e proteínas. Toma um copo de Nescau. Eu estou adquirindo o quê? Carboidrato, que é açúcar do Nescau, e o leite, proteínas. Como ovo frito, proteínas também. Como a banana, vitamina, potássio, tá certo? Então, assim, a composição química aproximadamente da matéria viva é de 75% a 85% de água e o restante de minerais, carboidratos, lipídios. Depende da sua alimentação, tá certo? Bom, a célula de um ser vivo pode ser unicelular ou pluricelular. O que é isso? Vou explicar para vocês. É o seguinte. Quando eu digo para vocês que um ser vivo, ele é unicelular, ele só possui uma única célula. Quando eu falo para vocês
que um ser vivo é pluricelular, ele possui 2 ou mais células. Então, todos os seres vivos são constituídos de células. Porém, uns são chamados de unicelulares, outros são chamados de pluricelulares. Nós, seres humanos, somos pluricelulares. Nós temos várias células. Dá um exemplo de só um ser que possui uma única célula. As bactérias. As bactérias, elas são dotadas de uma única célula. Já o ser humano, os animais, os vegetais, os fungos, os protozoários, eles são formados por várias células. Ou seja, são pluricelulares. Vários tipos de células. Bom, aqui eu fiz um esqueminha, tá? Para vocês compreenderem melhor que nem todos os animais, nem todos os seres vivos são dotados de células, à exceção de quem não tem célula, são os vírus, tá certo? O restante, todo mundo possui célula, tá? Olha só. Dentro da classificação dos seres vivos, existem os acelulares. Toda vez que tiver uma palavra, uma letra A, no início da palavra, é uma negação. Acelular não possui célula. Quem é o único que não possui célula? Os vírus. Ele parasita dentro da célula de seu hospedeiro, de um ser vivo. Ou seja, os vírus não possuem metabolismo próprio. O que é metabolismo? Metabolismo é tudo que acontece dentro do seu corpo, para você respirar, para você falar, para você ir no banheiro fazer xixi, para você evacuar o que você comeu, ou seja, defecação, para defecar, para você respirar, para você dormir. Quando você come, você não fala assim, estômago, vai, faz a digestão aí para mim. Não é isso. O seu metabolismo, ele é feito pelo seu organismo, você não manda nele. Porém, você regula ele. Se você não come, como o sistema digestório vai trabalhar? Não tem como, você tem que se alimentar. Se você não bebe água, como o sistema excretor de fazer com que a água em excesso, através da urina, seja feito? Não tem como, não é isso? Bom, vamos voltar aqui. Quem são esses seres que possuem células, que são celulares? São seres procariônicos e os seres eucariontes, que eu vou mostrar daqui a pouco como é a diferença de cada um. Bom, dentro de minha célula e da sua célula e da célula de todos os animais, possuímos membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos, tá? São organelas que mantêm a célula viva. O que são seres procariônicos? São seres que possuem uma célula que o seu material genético, o que é material genético, professora? Material genético nada mais é do que a identidade de um organismo. Por exemplo, quando você cresceu, ou até quando fez 2, 3 anos, sua mãe foi no cartório ou no saque fazer a identidade. Fez sua identidade. Tirou a fotinha, botou o dedinho, porque ainda não sabe escrever, né? E fez sua identidade. Dentro do seu organismo, dentro de qualquer tipo de ser vivo, tem uma identidade. E essa identidade é chamada de material genético. É o gene, o DNA, tá certo? Os procariônicos não possuem esse material genético protegido. Ele está todo espalhado dentro da célula. E o que acontece? A carioteca não protege esse material genético. Já os eucariontes possuem um material genético protegido com carioteca. Ou seja, a carioteca vai proteger a identidade dos eucariontes. Tá certo? Mais adiante eu vou mostrar uma imagem melhor para vocês entenderem como é que isso funciona. Bom, os procariontes só são as bactérias. Como é que o material genético está dentro de uma célula de uma bactéria? Está espalhado dentro do corpo dela. Já os protozoários, que é o reino protista, os fungos, que fazem parte do reino fungi, os animais, metazoa, e os vegetais, eles são seres eucariontes. Vou mostrar uma imagem agora, a definição, e daqui a pouco eu vou mostrar essa imagem aqui, para vocês verem qual a diferença de cada um, tá certo? Olha só. Os seres vivos que possuem células procariotas são seres que não apresentam membrana plasmática envolvendo o núcleo, ou seja, não apresenta carioteca, protegendo esse material genético.
Portanto, o conteúdo celular está todo espalhado da onde, professora? Na célula. Lembra que eu falei para vocês que os únicos que não possuem um núcleo protegido pela carioteca são as bactérias, tá? As xenofitas e as micobactérias. Tudo isso é um grupo de bactérias, tá? Bom, as células eucariotas são células que estão presentes dentro dos organismos, como é o nome pró-eucariotos ou eucariontes. Esses eucariotos, eles possuem um núcleo da célula protegendo o quê? O seu material genético. Em volta desse núcleo, tá? Tem a carioteca. Dentro da carioteca está o meu núcleo, dentro do núcleo está o material genético. Eita, quanta confusão. Devagarzinho. Olha só. Eu tenho uma célula eucariótica que eu tenho o meu núcleo o quê? Protegido pelo quê? Pela carioteca, tá? O meu núcleo está protegido pela carioteca. Vou mostrar essa imagem que é melhor para vocês entenderem. Olha só. A minha célula eucariótica, que é a sua célula também, ó, essa célula eucariótica, que são células de seres vivos, quem são eles? Volta aqui rapidinho. Protistas, fungos, animais e vegetais. Agora vamos voltar aqui. Como é uma célula eucariótica? A célula eucariótica, ela tem um núcleo individualizado que protege o meu material genético. Cadê o núcleo pró? Está aqui. Esse núcleo tem uma proteção, tem uma capa. Vocês não colocam a capa no celular para proteger o celular? Pois é. O núcleo ele tem uma proteção, tá? E essa proteção é chamada de carioteca. Vai proteger o quê, Pro? Protege o núcleo, que dentro do seu núcleo tem o quê? O material genético. O que é esse material genético? É a identidade da célula. Tá legal? Agora, Pro. E os seres procariotos? Que são as bactérias? O núcleo está onde? Está espalhado aqui, ó. Não tem nenhuma proteção, tá certo? O núcleo dela está todo espalhado. É por isso que é chamado de células primitivas. Bom, os domínios dos procariotos e os eucariotos. Aqui nada mais é do que exemplos para vocês saberem quem são os procariotos e quem são os eucariotos. Os procariotos nada mais é do que as bactérias, tá certo? Não pode esquecer que os procariotos são seres que possuem células procarióticas, são as bactérias. Já os seres eucariotos, que fazem parte do domínio dos eucariotas, são os protozoários, os fungos, as plantas, os animais e os cromocistas. O que são cromocistas, professora? São seres que vivem na água, no mar, que têm cores, as algas. Bom, a classificação dos seres vivos, quanto à anatomia do corpo, quanto à fisiologia, quanto o metabolismo. Bom, os seres vivos são classificados em bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais. Nós vamos estudar cada um separadamente com o passar do tempo, tá certo? Bom, essa classificação aqui está, os 5 reinos, tá? Dos seres vivos, tá certo? Lembrando que essa aula de hoje é uma introdução para nós estudarmos mais adiante os animais invertebrados. Porque primeiro nós tínhamos que estudar sobre as características dos seres vivos, os 5 reinos. Os 5 reinos são como, professora? Monera, deixa eu pegar o marcador de texto para nós irmos na evolução. Monera, aí depois veio surgir os protistas, que são os protozoários, depois o reino fungi, que são os fungos, depois aqui também vem os protistas, plantae e animalia. Tá? Olha só. Os seres mais evoluídos são... Eu vou de sistema de evolução. Primeiro surgiu o quê? As bactérias, os protistas, tá? Os protistas aqui também são outros tipos de protozoários. Depois, fungos e animalia. Vou enumerar para vocês verem como é que começou. Primeiro, bactéria, protozoários. Aí depois, fungos, aqui é o número 3, tá, gente? Depois, as plantas. Por último, os animais.
Tá legal? Aqui. A classificação dos seres vivos, segundo Linneu, tá? Foi como eu posso dizer, ele foi um cientista, tá? Que ele era biólogo. Segundo ele, a categoria de hierarquia começava pelo seguinte. Primeiro vem a espécie. Aí o conjunto de espécies, dentro de uma espécie tem um gênero. Dentro desse gênero, de gêneros semelhantes, vem a família. E o conjunto de famílias semelhantes vem a ordem. O conjunto de ordens semelhantes vem da origem à classe. E o conjunto de classes semelhantes dá origem ao quê? Ao filo. E o conjunto de filos semelhantes dá origem ao quê, professora? Ao reino, tá? Aqui é um exemplinho, tá? Um exemplo de vocês verem como é que é feita essa classificação. Bom, aqui embaixo, vocês podem ver, são as espécies, tá? Aqui o gênero, ordem, classe, filo, reino e domínio. Como assim? É o seguinte, o conjunto de espécies é que vai dar origem ao quê? Ao gênero, tá? Espécies como, professora, espécies semelhantes, tá? Não é qualquer tipo de espécie. O que é espécie? É o conjunto de indivíduos que compartilham o quê? Estruturas típicas, que são estruturas presentes e parecidas um com o outro. E o que é o gênero? É o conjunto de espécies semelhantes. E o que é a família? É o conjunto de gêneros semelhantes. E o que é a ordem pró? É o conjunto de famílias semelhantes. E aí, assim, sucessivamente. O que acontece? Primeiro surgiu o quê? As espécies, depois o gênero, depois a família, ordem, classe, filo e reino, certo? Bom, aqui é a nomenclatura dos animais atual, que se dá através da família e do gênero, tá? O gênero aqui, na realidade, primeiro vem o gênero, tá, gente? O gênero aqui é canis, todos dois possuem o mesmo gênero, tá? São caninos, tá certo? Porém, possuem famílias diferentes. Aqui é familiares, que é o nome da família dele, e aqui é o lupus, que é o grupo dos lobos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Deixo aqui uma atividadezinha para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, dá pausa no vídeo, copia os assuntos, tá? Que eu coloquei nos slides. Copia direitinho um resumo. Faz tudo organizadinho no caderno, tá certo? Qualquer dúvida, a Proné tá aqui para tirar, tá bom? Manda uma mensagem, estou à disposição de vocês, tá? Faça uma leitura do livro das páginas 204 até 211 e atividade do livro 212 e 213 e faça essa atividade no caderno que também vai estar no portal. Vale lembrar que assistam a aula, dê a pausa, copie o assunto, volta à aula de novo, tá certo? E faça uma atividade com calma. Um forte abraço da Pronea. Estou morrendo de saudade de vocês.